Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da monarquia do Reino de Judá, o Reino do Sul. E nós iremos, essa semana, continuar os estudos mostrando o ponto da virada na dinastia de Davi, um momento, talvez um dos momentos em que a idolatria realmente começa a permear o povo de Judá a níveis que nem mesmo Israel veio a vivenciar. Né? E quando é que isso tudo começa a se dar no Reino do Sul? Isso começa a acontecer quando o deslize de Josafá se materializa. Que deslize foi esse? A gente falou nos últimos vídeos que Josafá, um dos deslizes que ele cometeu foi se aliar com a casa de Acabe. Como é que ele faz isso? Ele faz com que o seu filho Jeorão se case com a filha de Acabe, Atalia. Então, através de um casamento, se faz uma aliança política entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E Josafá, que era um rei que andava segundo os caminhos do Senhor, acaba colocando seu filho para ter um relacionamento matrimonial com a filha de Acabe, sabendo que Acabe era um rei que havia introduzido o culto a Baal dentro do povo de Israel no Reino do Norte. Então é de se imaginar que quando Josafá veio a falecer e Jeorão assumiu o poder como o novo rei de Israel, que ele fosse acabar implementando esse culto no reino de Israel, no reino de Judá, no reino do sul. E é exatamente o que acontece. O texto bíblico ele vai nos mostrar que quando Jeorão assume o reinado no reino de Judá, ele vai implementar o culto a Baal entre as pessoas no reino do sul. Então ele vai deixar a religiosidade antiga, o culto a Jeová de lado, vai deixar o templo largado de lado, e ele vai implementar o culto a Baal dentro de Jerusalém para que as pessoas do Reino do Sul viessem a desfrutar. E Jorão, ele foi um rei que ele foi marcado por uma impiedade muito grande. Ele matou pelo fio da espada todos os seus irmãos, né? E ele tentou fazer isso para poder garantir que o seu reinado viesse a ser um reinado sem tentativas de golpe de Estado. Então, quer dizer, ele atuou preventivamente para evitar que outras pessoas viessem a dar o golpe nele. E, infelizmente, a forma como ele atuou foi uma forma muito impiedosa. Ele matou príncipes de Israel também, alguns dos príncipes de Israel, para tentar manter a sua hegemonia no reinado no Reino do Sul. Ele constrói altares idólatras por toda Jerusalém. Ele chega a receber um alerta de Elias sobre o que ele estava fazendo e que Jorão iria pagar pelos seus atos, né? Deus alerta Jorão para que ele mudasse os seus caminhos, mas isso não acontece, né? E o que o texto bíblico vai nos mostrar é que Jorão não muda os seus caminhos, e o texto bíblico vai dizer que a forma como Deus vai agir para que Jorão pague pelos seus pecados é de duas formas. Primeiro, exércitos de filisteus e árabes invadem a terra de Judá, saqueiam o palácio real e levam cativos os filhos e as mulheres do rei. A única criança que fica é Acasias, o filho mais novo de Jeorão. E pouco tempo depois, Jorão acaba caindo doente. Ele tem uma doença nas entranhas, uma cena até bem gráfica que a Bíblia vai nos apresentar. Aquela doença, ele vai perdurar com aquela doença por 2 anos, até que eventualmente as entranhas dele explodem e ele acaba vindo a falecer. Uma cena grotesca, uma das cenas mais gráficas que a Bíblia nos apresenta, mas é o que acontece. E Jeorão, ele não é querido pelos seus súditos, e isso é demonstrado porque não se fazem grandes preparativos, não se acende uma fogueira em homenagem a ele é enterrado de qualquer jeito. Então,
É muito triste a gente ver o que acontece com o Jeorão, mas o fato é que a forma como ele atua vai ser um marco na história de Judá, porque vai introduzir um nível de idolatria no reino de Judá que foi visto no reino de Israel quando Acabe sobe ao poder, mas que vai se perdurar ao longo da história de Judá, ao contrário do que a gente vê no reino de Israel. A lição que fica para nós a respeito da vida de Jeorão é lógico, a gente já tem falado isso, para a gente tomar cuidado para a gente não vir a adorar outros deuses, não dar atenção para outras vozes, mas a gente deve se atentar para o fato de que muitas vezes os erros que nós cometemos hoje vão afetar as nossas gerações futuras. É isso que vai acontecer. As gerações futuras de Judá vão ser envolvidas pela idolatria que Jeorão introduz no reino de Judá, e isso vai acabar afetando a história de Judá daqui para frente. Então, o que fica para nós é para que a gente venha evitar cair nas conversas de pessoas que não são envolvidas com o Evangelho, que a gente não venha a cair no pecado de idolatria, não venha a pecar contra o Senhor, porque as consequências vão ficar e elas podem vir a ser muito sérias e afetar as pessoas que vêm à nossa frente, tanto os nossos familiares, quanto as pessoas que estão à nossa volta, que veem que nós somos cristãos e que por conta do nosso mau testemunho acabam deixando o Evangelho de lado porque não acreditam que ele vá transformar a pessoa. Fique esse alerta, não venha a ser uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Guie seu caminho conforme os caminhos do Senhor, para que você possa vivenciar a maravilha da certeza da vontade de Deus sendo feita na sua vida daqui para frente. Paz e graça. Que Deus os abençoe.